o título da Copa do Brasil de 95 que mudou para sempre a história do Corinthians. Eu vou te contar ao longo do vídeo uma transição do início daquela geração do Ronaldo, do Neto, pro do Marcelinho Carioca, que contou com essas duas principais figuras aí da história do Timão. O Ronaldo Giovanelli, um goleiro lendário dos anos 90 ali, chegou no Corinthians no final dos anos 80. E o Marcelinho Carioca, que desembarcou no Corinthians em 1994, já dando início a uma trajetória fantástica para mim, como sempre, um dos maiores ídolos, se não for o maior, da história do Corinthians. Simbora pro vídeo. Corinthians que naquele período de 95 era treinado até então pelo técnico Mário Sérgio, ele mesmo. Foi muito importante nessa transição, né, para muitos jogadores da base para o profissional. Ele comandou o Timão no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Operário do Mato Grosso, que eu vou contar daqui a pouco, mas depois ele deu espaço pro seu auxiliar, Eduardo Amorim, que fez um baita trabalho, ganhou a Copa do Brasil invicto, time muito sólido defensivamente. E ao longo do vídeo eu vou falando um pouco mais sobre a participação do Eduardo Marinho nessa campanha histórica do Corinthians, o segundo título nacional naquele período dos anos 90. E a Copa do Brasil contava com apenas 36 times. E por incrível que pareça, esse fato é muito curioso. O Corinthians só foi participar por ter vencido a Copa Bandeirantes de 1994, um ano antes, dando chancela para participar da Copa do Brasil de 95. Primeiro título aqui no futebol paulista, né? É o começo, acho que de muitos que nós vamos ganhar, né? Eu fico feliz de eu estar 6 meses aqui em São Paulo e poder classificar o Corinthians para a Copa do Brasil. É um passo que eu tenho certeza que nós vamos dar para a Libertadores, consequentemente o título mundial. E o carinho que eu recebi aqui de São Paulo, eu não quero sair mais. E antes de começar a falar mais sobre a Copa do Brasil de 95 que o Corinthians ganhou, eu vou enumerar aqui alguns jogadores dessa campanha fantástica, desse período que tá na história do Timão. Vamos começar logo com o goleiraço Ronaldo Giovanelli, muito importante, seguro, tinha as provocações dele, catimba, nos momentos decisivos. Ele foi lá, deu conta do recado, um cara, um líder nato, você pode questionar, um goleiro também de seleção brasileira, chegou a ser convocado um período antes, tá na história do Timão, um cara com inúmeros jogos. A gente vai ver que muitos jogadores desse período tiveram mais de 200 jogos com a camisa do Corinthians, é muita coisa. Então o Ronaldo Giovanelli precisa sempre ser lembrado aqui. Outro também jogador muito importante desse período, Célio Silva, zagueirão de seleção brasileira. O cara tinha um canhão no pé, fez um golaço de falta que eu vou te contar daqui a pouco. Também outro jogador muito importante desse período, como seu companheiro de zaga, Henrique, quase 300 jogos pelo Timão. Uma figura também muito importante dos anos 90, da história do Corinthians. E aí começam os jogadores da base do Timão. Silvinho, lateral esquerdo, cara ali daquela época vitoriosa do Corinthians, mais de 250 jogos com a camisa do Timão, nada mal, participou dessa transição muito bem, uma figura também muito importante. Como meio-campista, Marcelinho Paulista, um cara de marcação, mas também sabia jogar muito bem, sabia armar o time, um cara que fez 250 jogos com a camisa do Corinthians. Você vê que muitos jogadores têm uma participação muito grande, né? É uma base muito consolidada que, por isso que eu venho falando ao longo do vídeo, muito importante para essa transição no início dos anos 90 para 95 a 2000, não, uma época dourada do Corinthians. Como meio-campista Souza, um meia clássico, habilidoso, foi muito importante, decisivo também. Ele dividia a responsabilidade ali com o Marcelinho na hora da criação. Até um cara mais cerebral. Outro jogador que teve mais de 200 jogos com a camisa do Timão. Fabinho, também outro meio-campista muito importante, um cara voluntarioso. Tava no Corinthians desde o título do Campeonato Brasileiro de 90, ao lado do Ronaldo Giovanelli. Outra figura que merece sempre ser lembrada, como o Elivelton, em São Paulo, um cara acostumado a ganhar título. Teve ali um período curto de tempo, mas muito importante naquele período da Copa do Brasil de 95. Outra figura aí da base do Corinthians, Zé Elias, meio-campista, uma marcação incrível, o cara que jogava com raça, com gana, com vontade, e ao mesmo tempo também sabia jogar pra frente, armar o time. Outro cara muito importante, meio-campista de personalidade. Outra figura também marcada na história do Corinthians, Tupanzinho, ele fez parte desse Corinthians da Copa do Brasil de 95, tava no título campeão brasileiro de 90, ele que fez o gol do título, só isso, né? O cara fez simplesmente o gol do título do Brasileirão de 90, primeiro da história do Corinthians, então merece sempre estar aqui. E a gente vai pra linha de frente, nada menos que Viola, artilheiro nato, jogador decisivo, provocador, tinha as dancinhas dele, campeão do mundo com a seleção brasileira de 94, você não tem nem o que questionar. Outro também atacante muito importante, Marte, ele do Atlético Mineiro, que depois muita gente se lembra
lembra, fazendo dupla de ataque com o Guilherme, mas nesse período também ele já mostrava ser muito importante, um cara rápido também, finalizava bem, quase 150 jogos com a camisa do Corinthians, e Marcelinho Carioca, né, a cereja do bolo ali, cara com personalidade, que chamava o jogo pra si, sabia promover muito bem o espetáculo, como o Romário, o Edmundo, outras figuras dos anos 90. Pra mim, eu sempre digo isso, o maior ídolo da história do Corinthians, cara com mais de 400 jogos, mais de 200 gols, não sei quantas assistências, gols em finais, cara que nunca fugiu da responsabilidade, Marcelinho Carioca. E a gente vai ver que na fase final ali, no jogo decisivo contra o Grêmio, a criança foi lá e correspondeu à altura. Vamos começar logo com o primeiro jogo do Corinthians na Copa do Brasil, que foi contra o Operário do Mato Grosso, a primeira fase. Um primeiro jogo difícil, 1-1, empate ruim, levava aquela tensão para São Paulo para jogar no Pacaembu, e o Operário saiu na frente do Corinthians, um dos poucos gols que o Timão levou nesse período aí da Copa do Brasil, sofreu apenas 3 gols e foi do Operário, e o gol de empate do Timão foi do zagueirão Célio Silva, muito importante nessa Copa do Brasil, marcou alguns gols nessa fase inicial, foi uma tijolada, uma pedrada da criança, se consagrou muito por esses gols, né? Gols importantes, cara com muita vontade, raça, fez uma baita dupla de zaga com o Henrique. Na volta, falando do Henrique, ele abriu o placar com gol de cabeça, uma cobrança de escanteio do Marcelinho, e de novo depois, o Célio Silva, né? Um golaço de cabeça, outra cobrança de escanteio do Marcelinho, ele que tinha aquelas bolas paradas com muito veneno, batia um efeito absurdo, golaço também. O terceiro gol do Corinthians foi do Elivelto, uma roubada de bola ali do Fabinho, ele chutou forte, sem chance pro goleirão, e o quarto gol do zagueirão Célio Silva, de novo, falta, uma tijolada no ângulo, criança sem medo de ser feliz, né, chutava com muito gosto a bola, golaço. E nas oitavas de final, o Corinthians ia enfrentar o Rio Branco do Acre, um jogo tranquilo, uma vitória sem muito estresse, 3-0, e no jogo de volta, outra vitória por 2-0, gol do Marcelinho de falta, e depois outro golaço do meio da rua de canhota, hein? Algo bem diferente, inusitado, uma tijolada também, sem medo de ser feliz, estilo Célio Silva, com muito efeito. A gente vendo o Corinthians muito forte dentro de casa, um sistema defensivo muito compacto, o meio de campo também muito forte, pegador, e ali na linha de frente com o Souza, Marcelinho Carioca, o Viola, Marques, Tupanzinho, Elivelto, os caras resolvendo. Iria enfrentar o Paraná. O primeiro jogo foi um 0-0, jogo horrível, feio. Quase você não tem registro desse jogo aí no YouTube, nas redes sociais. E na volta no Pacaembu, foi show do Souza e do Viola. O Souza cruzou e o Viola de cabeça, né? Falha bizonha do goleirão Regis. E depois o empate do Paraná num lance também pra lá de inusitado. Gol contra do Ronaldo. Vamos dizer assim, você tá vendo aí no vídeo, o cara cabeceia, o Ronaldo joga pra dentro do gol. Acho que é a única falha dele nessa Copa do Brasil de 95, mas ele tinha créditos de sobra. E o Souza mais uma vez cruzou, e ele de novo, o artilheiro Viola, ele que desencantou, estava em um jejum de gols, sendo muito importante. Na semifinal, o Corinthians ia pegar o Vasco da Gama, do técnico Abel Braga, do zagueirão Ricardo Rocha, campeão do mundo de 94 também. O atacante Valdir Bigode. Era um time que mesclava juventude, experiência. Tinha também o Ian, time muito bom. E o primeiro jogo foi no Maracanã, vazio, 10 mil pessoas viram a vitória do Corinthians, um jogo feinho também, muitos erros. O Elivelton cruzou e o Marcelinho de cabeça fez o único gol da partida. A gente vendo que nos momentos mais agudos da competição, Marcelinho sendo decisivo como sempre. E na volta vale o registro de um dos maiores jogos, acho que do Corinthians dos anos 90, e a torcida de forma, acho que brilhante, como é a torcida do Corinthians, não à toa tem a alcunha, né, de ser a fiel torcida. Mais de 43 mil, 45 mil pessoas no Pacaembu lotado. E, porra, muitos falam que tinha mais de 10 mil, 20 mil pessoas fora do estádio. Viram uma das maiores exibições, 5-0, isso mesmo. 5-0 Corinthians no Vasco da Gama. O primeiro gol começa de forma ridícula, né? Um gol contra do Ricardo Rocha. O Marcelinho tenta cruzar para a área, o Ricardo Rocha tenta desviar, mas acaba jogando para dentro do gol. 6 chances pro Carlos Germano. 1-0 o Corinthians, mais uma vez, né? A dupla Souza e Viola jogando demais. Viola acabou com esse jogo. Eu também o considero um dos maiores atacantes aí, camisa 9 da história do Corinthians. Muito representativo. Ele tinha as maluquices dele, as provocações dele, mas dentro de
campo o cara resolvia. Marcou o seu 100º gol com a camisa do Corinthians nesse jogo contra o Vasco da Gama. E o último gol da partida, o Marcelinho toca pro Viola. Que frio, né? Tira do Carlos Germano sem chance ali. O 5-0 marcante demais, que levava o Timão à sua primeira final de Copa do Brasil contra o Grêmio do Filipão, que vivia um momento extraordinário, mágico, que é também outra torcida muito fanática, apaixonada. Era o atual campeão da Copa do Brasil de 94, ia ser campeão da Libertadores de 95, poucos meses depois, e estava em mais uma final de Copa do Brasil, um time cascudo, experiente. Tinha Paulo Nunes e Jardel, outra dupla de ataque muito importante ali, para você ter noção como que o futebol brasileiro nos anos 90 era maravilhoso. De um lado você tinha Marcelinho Carioca e Viola, do outro Paulo Nunes e Jardel. Você tinha Souza, Carlos Miguel, jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira, caras importantes, vitoriosos, que jogavam muita bola. Então, fizeram uma final histórica. O primeiro gol, como sempre, Viola, um cruzamento certeiro do Marcelinho, Viola de cabeça, tem chance pro goleirão Darley. O empate do Grêmio vem do Goiano, uma bola ali na pequena área, sobra pra ele. Célio Silva quase tira, mas ele finaliza de forma muito bem. O Ronaldo ficou sem ação, um chute brilhante do Goiano. E aí, um dos gols pra mim mais fantásticos do Marcelinho Carioca, essa cobrança de falta que ele não toma nem distância, tira do Darley, o Darley fica sem ação, estático, parado, um golaço, uma obra-prima, mostra toda a categoria, dos camisas 7 mais brilhantes da história do futebol brasileiro de todos os tempos, e levaria uma vantagem muito importante para Porto Alegre, no Estádio Olímpico, onde o Grêmio sempre foi muito forte, e a torcida ali apaixonada, no dia 21 de junho de 95, um jogo pegadíssimo, Corinthians marcando demais, saindo muito nos contra-ataques, mas errando muito na fase final ali, na hora de concretizar. O Darley também agarrando muito, sendo importante. Do outro lado, o Ronaldo, quando precisava dele, também chamava a responsabilidade, muito seguro. Teve até um chute ali, a pequena área que ele, de forma fria, a bola ia escapando, ele foi lá, pegou, baita goleiro, muito importante nesse momento. E aí a gente viu como a defesa, o sistema defensivo do Corinthians foi muito importante. Não sofreu gols em vários jogos, só sofreu 3 gols. Nessa partida também foi muito bem. E aí no segundo tempo, o gol do Corinthians vem numa jogada do Marques, que toca pro Viola, que o zagueiro tenta tirar, mas a bola acaba sobrando pra ele, o Marcelinho Carioca. Como eu falei no começo do vídeo, ele marca o seu segundo gol na final. 3 gols, ele marca os 2, dando tiro de misericórdia. Ali o Grêmio ainda tentou esboçar uma reação, mas sem muito o que fazer. Tinha uma vantagem muito boa o Corinthians, um time também que a partir disso foi o pontapé inicial para ganhar muitos outros títulos que a gente sabe muito bem, Campeonato Paulista, bicampeão brasileiro, Mundial de Clubes, chegando em fases decisivas da Libertadores, enumerando vários ídolos, jogadores importantes, uma época abençoada da história do Timão. E aí, se você gostou do vídeo, compartilha aí, comente, curta aí, que é importante pra gente, deixa nos comentários outras sugestões. E vamos aí, se bora para mais conteúdos como esse. Valeu, até a próxima. Tamo junto.